Eu não vim para encontrar ninguém. Vim para esquecer. Esquecer o rosto de quem jurou amor e 2 dias depois apareceu abraçado ao meu melhor amigo. Esquecer as mensagens que explodiram no meu telefone com fotos que eu nunca autorizei. E principalmente, esquecer o silêncio da minha família, que preferiu acreditar nas mentiras em vez de me ouvir. Por isso, quando cheguei às Serras de Valdouro, o plano era simples: 2 dias de isolamento e nada mais. Mas o destino não se importa com planos. A porta da casa onde eu deveria ficar estava aberta, e quem surgiu no batente não era o funcionário do aluguel por temporada. Era Mateus. Alto, mãos marcadas de trabalho, olhar firme demais para um estranho. Você chegou cedo, disse ele sem sorrir. A reserva é para a próxima semana. Revirei o telefone e percebi o erro. O instinto foi pedir desculpas e voltar para a estrada, mas ele foi direto. O hotel mais próximo fica a 40 minutos. Fica para jantar, depois decide. Aceitei, mais por cansaço do que por coragem. Durante a refeição, a conversa foi fácil demais para dois desconhecidos. E isso me assustou. Eu não confiava em ninguém há meses, mas ali estava, rindo de piadas simples e sentindo o peso dos últimos tempos diminuir, mesmo que por pouco. Quando ele ofereceu o quarto, hesitei. Era o único da casa. Disse que dormiria no sofá, mas aceitei dividir a cama, prometendo a mim mesmo manter distância. Promessas, descobri, são frágeis. Na madrugada, nossos pés se tocaram. Depois, nossas mãos. E antes que eu pudesse pensar, o calor do corpo dele estava colado ao meu. Não houve nada além disso, mas foi o suficiente para que eu dormisse com uma sensação esquecida: segurança. Na manhã seguinte, acordei com o braço dele ainda em volta da minha cintura. Poderia ter me afastado, mas fiquei. O cheiro da madeira queimada, o som da chuva fina, a respiração dele, tudo conspirava para que eu quisesse ficar. E então veio a pergunta: por que você parece sempre pronto para fugir? Engoli seco. Não era hora de contar. Contei apenas metade, que precisava de um tempo, que a cidade me sufocava. Ele não insistiu, mas percebi nos olhos que sabia que havia mais. Saímos para caminhar por uma trilha estreita atrás da casa. Ele falava pouco, mas cada frase parecia escolhida para me ouvir mais do que para se explicar. Quando nossas mãos se tocaram, não recuou. Eu também não. O que eu não sabia era que, ao voltar, encontraríamos alguém esperando. Um homem encostado no portão, com o celular na mão e um sorriso falso. Mateus endureceu a postura. Eu entendi por quê, quando ele se aproximou e falou alto. Não sabia que já estava recebendo visitas tão íntimas. Era Ricardo, ex-namorado de Mateus. E o celular dele não estava parado. Ele tirava fotos. Fotos nossas entrando juntos. Apaga isso, disse Mateus. Claro, depois que todo mundo ver. Senti o estômago afundar. Não era só a ameaça. Era o que viria depois. Na minha cidade, boatos se espalham rápido, mas em lugares pequenos como Serras de Valdouro, eles queimam mais do que fogo. E eu já sabia, quando chegassem à minha família, não haveria volta. Mateus avançou um passo, mas Ricardo recuou, rindo. Até mais, vizinho. E boa estadia para o seu novo hóspede. Ele se foi e eu fiquei parado, tentando respirar. Mateus disse que ele não tinha poder sobre nós, mas eu sabia que tinha. Bastava um clique, e pelo olhar de Ricardo antes de sair, esse clique já tinha acontecido. Voltei para dentro com a certeza de que algo estava prestes a explodir, e que por mais que quisesse, não havia mais como voltar a ser invisível. No início da tarde, o telefone vibrou. Uma notificação, depois outra. Mensagens de amigos distantes, de colegas que quase nunca falavam comigo. Todas com o mesmo tom. Você viu o que postaram? Abri o link e senti o chão fugir. A foto tirada no portão, eu e Mateus lado a lado, rindo, circulava nas redes com um texto venenoso. Parece que o hóspede encontrou mais do que descanso na serra. Os comentários já se acumulavam. Alguns riam, outros atacavam. Eu sabia que não ia demorar para minha família ver. Demorou menos de 1 hora. Minha mãe ligou primeiro. Não para perguntar se era verdade, mas para dizer que
Não queria mais ouvir falar de mim. Depois, meu irmão enviou uma única frase: apaga essa vergonha da internet. Fiquei parado na cozinha, o telefone na mão, tentando decidir se respondia ou não. Mateus entrou, viu meu rosto e entendeu. Foi o Ricardo? Assenti. Ele passou a mão no cabelo, respirou fundo. Ele sempre foi assim, mas não vai ganhar. A convicção dele parecia distante demais da minha realidade. É fácil dizer quando não é a sua família que está me cortando da vida, respondi. Ele se aproximou, firme. E se a gente parar de viver para agradar quem não nos aceita? Não soube o que responder. Passei o resto da tarde sentado no alpendre, observando a serra, tentando entender por que parte de mim queria fugir e outra queria ficar, mesmo com todo o caos. No dia seguinte saímos para comprar pão. No pequeno mercado senti os olhares. 2 homens cochicharam. Uma senhora desviou o olhar. Não havia gritos, mas a mensagem era clara. Todos sabiam. Quando voltamos, Mateus parou no portão. Se quiser ir embora, eu entendo. Mas se ficar, vamos enfrentar. Enfrentar. A palavra parecia pesada. Eu sempre tinha evitado confrontos, especialmente quando envolviam minha orientação. Mas algo nele me fazia acreditar que era possível. À tarde, decidimos caminhar até a Praça Central. Não escondemos nada, andamos lado a lado. No caminho, encontramos João, dono da padaria. Ele apenas sorriu e disse: vocês são bem-vindos aqui. Foi simples, mas me atingiu de um jeito inesperado. Talvez nem todos fossem como Ricardo. Talvez eu tivesse passado tanto tempo esperando rejeição que já não sabia reconhecer apoio. Mais tarde, no café, Mateus recebeu uma mensagem de um amigo em comum com Ricardo. O vídeo, sim, agora havia vídeo, tinha sido denunciado várias vezes e removido. Ainda assim, o estrago estava feito. Mas Mateus sorriu, como se aquilo fosse uma pequena vitória. Ele não vai calar a gente. À noite, conversamos sobre o que fazer. Eu disse que precisava voltar para a cidade, resolver minha vida. Ele apenas respondeu: a cidade vai continuar lá. Você também pode começar outra vida aqui. Fiquei em silêncio. Lá fora, o vento batia forte, e eu sabia que, de alguma forma, minha decisão não podia mais ser adiada. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Mateus já estava no quintal, falando ao telefone. Quando desligou, veio direto a mim. O Ricardo não parou. Está espalhando histórias pela cidade. Agora diz que você me roubou dele, como se eu fosse um objeto. A raiva subiu de imediato. Eu não devia me importar com as palavras dele, mas sabia que mentiras, quando repetidas, viram verdades para quem quer acreditar. O que ele quer com isso? Perguntei. Atenção. E ver a gente recuar. Decidimos não dar esse prazer. Mateus sugeriu algo que, à primeira vista, parecia loucura. Participar do evento comunitário que aconteceria naquela noite na Praça Central. Um encontro pequeno, com música e comida, onde toda a cidade aparecia. Se ficarmos escondidos, ele vence, disse Mateus. À tarde, enquanto caminhávamos até a cidade, notei olhares misturados. Alguns curiosos, outros frios. Ricardo estava lá, encostado perto de uma barraca com um grupo de conhecidos. Quando nos viu, sorriu com desdém. Olha só, os protagonistas do meu último post, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Antes que eu pudesse reagir, Mateus se adiantou. Você quer atenção, Ricardo? Então fala olhando nos olhos. O silêncio caiu sobre o grupo. Ricardo tentou manter o tom arrogante. Só estou mostrando a verdade. Não, respondeu Mateus. Você está tentando ferir porque não aceita que acabou. Algumas pessoas se aproximaram, atraídas pela tensão. Mateus olhou em volta. Todos aqui já ouviram a versão dele. Agora ouçam a minha. Ninguém roubou ninguém. Eu escolhi estar com quem me respeita. Houve murmúrios. Ricardo tentou retrucar, mas uma das mulheres presentes o interrompeu. Chega, Ricardo. A gente está cansado dessas histórias. Foi a primeira vez que vi seu rosto perder a confiança. Ele recuou, fingindo indiferença, e saiu dali sem despedir-se.
O resto da noite passou mais leve. Algumas pessoas vieram até nós para conversar, algumas apenas para dizer que não se importavam com as fofocas. Eu ainda sentia o peso da situação, mas também percebia algo diferente. Não estávamos isolados. Na volta para casa, Mateus quebrou o silêncio. Ele vai tentar de novo, mas agora todo mundo sabe quem ele é. Deitei-me naquela noite com a sensação estranha de alívio. Não porque o problema tinha acabado, mas porque, pela primeira vez, eu não estava enfrentando sozinho. Sabia que ainda teria que lidar com minha família, com os olhares e comentários, mas algo havia mudado. Talvez o verdadeiro contra-ataque não fosse revidar com a mesma arma, e sim continuar de pé, vivendo como eu queria. 2 dias depois do confronto na praça, recebi a mensagem que vinha evitando. Era do meu pai. Se quer viver assim, não volte para casa. Não houve insultos diretos, mas as palavras carregavam o peso de uma porta fechada. Li e reli, tentando sentir algo além do vazio. Mateus estava na varanda, observando o horizonte. Quando viu meu rosto, não perguntou. Apenas estendeu a mão para que eu me sentasse ao lado dele. Então chegou. Disse como se já soubesse. Assenti. Eles não querem falar comigo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que ele disse: Isso dói, mas não precisa definir quem você é. Pela primeira vez, considerei a possibilidade de não voltar para a cidade. Pensei no que me esperava lá. Um emprego que não me inspirava, ruas que me lembravam traições, portas que se fechariam cada vez que eu passasse. Aqui, apesar de todo o drama, havia algo novo. Espaço para respirar. No dia seguinte, fui até a rodoviária para comprar passagem. Não para voltar, mas para cancelar o bilhete que tinha comprado na chegada. O atendente estranhou, mas não questionei. Quando saí, senti como se estivesse fechando um ciclo. Mateus reagiu com um sorriso contido quando contei. Pensei que você fosse precisar de mais tempo. Eu também, mas percebi que não quero viver olhando para trás. Começamos a organizar a rotina. Ele me apresentou a alguns conhecidos que precisavam de ajuda em pequenas tarefas e logo percebi que poderia me sustentar ali por um tempo. As pessoas ainda comentavam, mas a intensidade diminuía. Numa tarde, enquanto ajudávamos a descarregar caixas na padaria, João, o mesmo que tinha nos apoiado na praça, disse: As pessoas vão falar de qualquer jeito. Melhor dar motivo por algo que vale a pena. Essas palavras ficaram na minha cabeça até a noite. Sentado com Mateus, falei: Acho que sempre esperei a aprovação de quem nunca ia me dar. Isso me manteve preso. E agora? Ele perguntou. Agora quero construir algo que não dependa disso. Ele apenas apertou minha mão. Não precisávamos de mais nada naquele momento. Aos poucos percebi que ficar não era um gesto contra a minha família ou contra Ricardo. Era a favor de mim mesmo. Significava escolher um lugar onde eu não precisasse pedir desculpas por existir. As semanas seguintes foram mais calmas do que eu esperava. Ricardo não aparecia, mas o nome dele ainda surgia em conversas pelas esquinas. Até que numa manhã, João entrou na padaria e comentou em voz baixa. Ouvi dizer que o Ricardo perdeu o emprego. Não perguntei detalhes, mas a história se espalhou rápido. As postagens que ele tinha feito sobre nós foram usadas como prova de comportamento inadequado. A empresa não quis associar sua imagem àquilo. Não senti prazer com a notícia, mas percebi que, cedo ou tarde, cada um carrega o peso dos próprios atos. Enquanto isso, minha vida em Serras de Valdouro começava a se firmar. Peguei alguns trabalhos fixos e comecei a economizar para alugar meu próprio espaço. Mateus respeitava meu ritmo, não tentava apressar nada. Às vezes, caminhávamos pela trilha atrás da casa, falando pouco, mas entendendo muito. Um dia, sentado na praça, vi 2 adolescentes passarem correndo. Um deles olhou para nós e acenou com um sorriso tímido. Não conhecia o garoto, mas sabia o que aquele gesto significava. Ele tinha visto o que aconteceu e, de alguma forma, saber que sobrevivemos a tudo lhe dava coragem. Essa percepção mudou algo em mim. Até então, eu via minha permanência ali como uma escolha pessoal, quase egoísta. Mas entendi que, para outros, podia ser um sinal de que era possível enfrentar e continuar.
Algumas semanas depois, minha mãe ligou. A conversa foi curta. Não houve pedidos de desculpa, nem reconciliação completa. Mas ela perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. Foi pouco, mas suficiente para eu perceber que não precisava mais viver esperando aprovação. Na última noite antes de mudar para a minha nova casa, sentei com Mateus na varanda. Ele perguntou se eu estava arrependido. Não, respondi. Acho que pela primeira vez, sinto que estou onde devo estar. Ele sorriu, mas não disse nada. Ficamos ali, ouvindo o som distante da cidade. Quando fui dormir, pensei em tudo o que tinha acontecido desde o dia em que cheguei por engano. A exposição, o afastamento da família, o confronto público. Tudo isso poderia ter me empurrado de volta para o armário, para uma vida de silêncio. Mas fez o contrário. Na manhã seguinte, antes de sair, deixei um bilhete na mesa de Mateus. Obrigado por me lembrar que não preciso pedir licença para ser quem sou. Caminhei pelas ruas sem medo de olhares. Não porque todos tivessem mudado, mas porque eu mudei. E se alguém perguntasse se valia a pena enfrentar, eu diria que sim. Porque no fim, ninguém pode decidir por nós onde é o nosso lugar.